Oi, pessoal, eu sou a Francine, professora de matemática de vocês. Vou comentar algumas questões da apostila Aprender Sempre. Quem não pegou, pega na escola, tá bom? Revejam as aulas do Centro de Mídias, que tem muitas explicações bem detalhadas sobre frações, tá bem? Vamos lá. Esse exercício da página 58 é um exercício sobre fração, ok? Então, o Rafael foi uma doceria e comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Então, a gente tem essa situação, certo? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, eu fiz igual o desenho aqui, né? São 5 pedaços por 4 pedaços, então, ao todo, eu tenho 20 quadradinhos. E ele comeu 8 quadradinhos, 8 pedaços. Então, eu representei aqui os 8 pedaços. Fração é sempre parte pelo todo. A parte que ele comeu são 8 pedaços. Ao todo, eram 20. Então, o pedaço que ele comeu, correspondente da barra, são 8 pedaços do total de 20. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram? Os que sobraram estão representados aqui em branco. Então, são 4, 8, 12. Do total, sempre é do todo, tá? 12, 20 avos. E aí, continua. A parte que ele não comeu, ele distribuiu entre os colegas. Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços cada um comeu? Do jeito que está dividido, olha, dá para ser uma barrinha para cada um, ó. Essa barrinha aqui pro Leandro, uma barrinha para Carla e uma barrinha para Antônio. Em cada barrinha, eu tenho 4 pedaços. Então, cada um dos amigos comeram 4 pedaços. Escreva a fração correspondente, né, que cada um comeu. Então, foram 4 pedaços do total de 20, tá? Sempre parte pelo todo. Esse exercício fala que eram 2 amigos, Miguel e Samuel, tinham 3 paçocas que eles dividiram igualmente entre eles. Então, o que eu tenho? Eu tenho as 3 paçocas, eu vou dividir ao meio. Por quê? Porque você pode ter pensado, o Miguel vai comer uma paçoca e meia. E o Samuel vai comer também uma paçoca e meia. Mas ele pediu para a gente representar, a ideia é representar em fração. Uma paçoca e meia pode ser representada em número misto ou na forma de uma fração. Que fração? Seria o quê? Se eu dividir as 3 paçocas ao meio, né? Eu vou ter isso daqui, 3 paçocas divididas ao meio. 2 metades, que é uma paçoca inteira, mais metade. Então, seria o quê? 1, 2, 3 metades. E o outro vai comer 1, 2, 3, 3 metades, 3 meios. Tá bem? Se você pensou uma paçoca e meia, é a mesma resposta, tá bom? Tá certo. É que aqui eu representei na forma de fração, parte pelo todo. Gabriel comprou 2 barras de chocolate, é para ficar com vontade de comer chocolate, né? Iguais a representada na figura. Ele comeu 7 quintos. Olha só essa daqui, do total das 2 barras. 7 é maior que 5, né? Você vai representar uma barrinha com 5 pedaços. Só que 5 pedaços é uma barra e ele comeu 7, né? Então, eu preciso de 2 barrinhas. Ele vai comer essa barrinha inteira, mais 2 pedaços. Então, que fração é essa? 7 pedaços de barrinhas que estavam divididas em 5, tá bem? Quantos pedaços ele comeu? Se ele comeu 7 quintos, ele comeu 7 pedaços, ok? Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos? Se ele comeu 7 pedaços, ele teve que comer essa barra inteira, mais 2 pedacinhos aqui. Então, ele comeu mais de uma barra, né? Ele teve que começar a segunda barrinha. Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu? Se ele comeu uma barra inteira e 2 pedacinhos daqui, o que sobrou? Sobrou só esses 3 pedacinhos, do total de a barrinha, cada uma está dividida em 5 partes. Então, o que sobrou foi 3 quintos, ok? Gente, se o vídeo estiver meio rápido, você faz uma pausa, tá bom? É para não ficar muito extenso o vídeo.
daqui é para a gente estudar a fração equivalente. O que é a fração equivalente? É uma fração que está escrita de forma diferente, mas representa o mesmo valor, a mesma quantidade. Como nesse exemplo, a professora deu uma folha de sulfite, o primeiro aluno dobrou apenas ao meio, o segundo aluno dobrou ao meio e depois na metade de novo. E a Helena dobrou ao meio, mais uma vez e mais uma terceira vez. Pega uma folha de sulfite e faz isso. Você vai entender o que está acontecendo. Então, olha só. Se a gente comparar aqui os três, todos eles pintaram o quê? A metade dessa folha, tá? Só que esse daqui dobrou só uma vez, esse aqui dobrou 2 vezes e a Helena dobrou 3 vezes essa folha sulfite. Mas, de qualquer forma, sempre é a metade. Só que aqui a fração que representa a fração do Alan é 1/2, metade. A fração que representa o Renan são 2/4. Só que 2 não é metade de 4? Então, é metade. E a fração que representa Helena, 4/8. 4 não é a metade de 8? Metade também, né? Então, o que você observa é que cada um dobrou a folha e acabou pintando metade da folha, tá bom? Aqui, esse exercício eu não vou fazer, porque ele pede para a gente fazer uma nova divisão e o pedacinho é tão pequenininho que não dá para dividir em partes tão pequenininhas assim. Então, deixa esse, tá? Esse daqui é também para entender bem o que é uma fração equivalente. Ele pede para a gente fazer frações equivalentes a 1/3. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir todo mundo em 1/3. Todo mundo em 3 partes, tá bom? Tenta fazer todo mundo certinho na mesma direção, tá bom? Essa daqui, então, é a fração que 1 do total de 3, 1/3. Essa daqui também é 1/3, só que eu vou fazer uma nova divisão. Eu vou dividir, além de dividir em 3 partes, eu vou fazer mais uma divisão. Cada pedacinho eu vou dividir em 2, vou dividir ao meio. Eu vou ficar, cada um dividido ao meio fica 2 pedaços aqui, 2 aqui e 2 aqui. Porque se eu divido esse ao meio, todos os outros eu também tenho que dividir, porque todos os pedacinhos têm que ter a mesma medida numa fração, tá bom? Então, o que era 1 virou 2 pedaços. Ao todo, o que era 3 viraram 6. Então, agora a minha fração é 2/6. Mas tá vendo que o pedaço correspondente é o mesmo? Então, eu continuo com a mesma fração, só escrita de uma forma, na forma de fração equivalente. O terceiro pedaço também está dividido em 3 partes. Vou copiar a divisão aqui de cima, né? Fazer 3 virar 6 pedaços. E aí, agora eu vou acrescentar mais uma divisão. Vou dividir aqui ao meio, tá vendo? É o mesmo pedaço, só que agora dividido em 4 partes. E ao todo, eu vou ficar com ele dividido em 12. Então, eu consigo fazer a fração equivalente 1 do total de 3, 1/3. A de baixo, 2 do total de 6, 2/6. E a última, 4 do total de 12. Então, 4/12. Todas elas representam 1/3, só estão sendo escritas de forma equivalente, tá bem? Essa daqui é assim, o número racional, ele pode ser escrito na forma de fração, mas ele também pode ser transformado na forma de decimal, que é um número com vírgula, tá? Como é que você faz isso? Ó, então vamos lá. Aqui, essa fração sempre parte pelo todo. Então, eu tenho 1 pintado do total de 5. Então, eu tenho a fração 1/5, ok? Como é que eu transformo isso em decimal? Você divide o numerador pelo denominador. Eu vou pedir para vocês fazerem na calculadora nesse momento, tá? Depois eu faço uma aula sobre divisão e indico um vídeo que eu tenho já gravado sobre isso, ok? Você vai fazer a divisão. Vai dividir 1 dividido por 5, que vai ser igual a
2 décimos, ok? Vou voltar lá. Aqui. Aí. Então, 1 dividido por 5 é igual a 2 décimos. Agora, essa fração. 2 do total de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, tenho 2 décimos. Dividindo 2 por 10, minha calculadora, aqui. Dividindo 2 por 10, eu tenho 2 décimos também. Então, a gente vai ter aqui que 2 dividido por 10 é igual a 2 décimos. E aqui eu tenho 3 pedaços do total de 15. Então, 3 quinzeavos, que dividindo 3 dividido por 15 também é 2 décimos. Então, ó, 3 quinzeavos é igual a 2 décimos. Tá vendo a parte decimal, o número que eles viraram? 2 décimos, 2 décimos, 2 décimos. Não tem equivalente ao número decimal 2 décimos, tem equivalente da fração, mas todas as frações representam a mesma quantidade, então o número decimal é igual, tá bom? Então, todas as figuras representam frações equivalentes, tá bem? Esse exercício está na página 62. Eles não resolveram esse exatamente no centro de mídias, mas eles explicam direitinho também com outros exercícios similares. É legal assistir a aula, tá bom? Então, nós temos aqui. Cadê minha cantinha? Opa, apareceu aqui. Eita. Peraí. Aqui. Agora vai. Então, aqui. Eu vou pegar essa fração, 12 oitavos, eu vou dividir, tá bem? Pode ser na calculadora se você não sabe fazer a divisão, tá bom? 12 oitavos, eu vou dividir. Deixa eu mostrar aqui. Vou dividir 12 dividido por 8 é 1,5. 1,5 está disfarçado de fração 12 oitavos, tá? Então, onde é 1,5? Ó, 0 até 1, né? Deixa eu pegar a canetinha, senão vocês vão ver. Do 0 até 1, do 1 até o 2. O 1,5 é a metade do caminho entre 1 e 2. Então, aqui está a minha fração, 2 oitavos, que é igual a 1 meio. Próximo número, 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro e 5 décimos é próximo de 1,5, né? Você vai contar lá 1,5, que é 1 inteiro e 5 décimos. Depois vem 1,6, que é 1 inteiro e 6 décimos. 1,7, que é 1 inteiro e 7 décimos. E daí vai aparecer o 1 inteiro e 8 décimos, tá? 5 meios. Essa é a fração 5 meios. Vamos dividir também? Dividindo 5 por 2, eu tenho 2,5. Então, eu tenho que minha fração 5 meios é igual a 1. Vamos lá. 5 meios é igual a 2 inteiros e 5 décimos. 2,5 entre 2 e 3. 8 décimos. Começou com 0, então ele está entre o 0 e 1. Aqui no meio do caminho é o meio, é os 5 décimos. Então, o 8 décimos tem que estar depois, porque é 0,5, 0,6, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos. 8 décimos está aqui. 1 meio é metade. É exatamente o que eu estava falando do 0,5, que é 5 décimos, que é meio, metade, metade de 1. 3 inteiros e 2 décimos, se ele é 3, ele é depois de 3, né?
Depois de 3, eu só tenho esse risquinho, que é o 3 inteiros e 2 décimos, tá bom? Aí ele pede para falar qual é o maior, qual é o menor. O menor é quem está mais próximo de zero e o maior é quem está mais distante de zero, ok? E aí eu vou escrever em ordem decrescente, ou seja, está diminuindo, né? Do maior para o menor. Então, é só você seguir aqui do maior caminhando para o menor, tá bom? E aí vai ficar dessa forma, ok? Tenta fazer primeiro e depois vê a resposta, confere a resposta, ok? Esse exercício, olha, é a seguinte situação. A avó, Dona Conceição, a avó do Olavo e do Leandro, ela vai fazer um bolo de chocolate e ela precisa de 500 gramas de chocolate para fazer de chocolate em barra para fazer a cobertura do bolo. Então ela fala, olha, meninas, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilo. Vocês podem me ajudar? 1 quilo. Metade de 1 quilo é meio quilo, que são 500 gramas. Então, se eu pegar 1 quilo de barra de chocolate e dividir ao meio, eu tenho meio quilo, que é 500 gramas. Eu divido em 500 gramas e 500 gramas, tá? Aí o primeiro menino fala, é só cortar a barra ao meio. E o outro fala, não, pega 2/4. O que ele está fazendo? Ele está pegando a barra, em vez de dividir ao meio, ele está dividindo ao meio e dividindo ao meio novamente, né? Então, está pegando 2 pedaços do total de 4. 2 não é metade de 4? Ele está pegando metade também, né? Então, o que eles estão fazendo? Os dois estão pegando frações equivalentes. O primeiro falou para pegar metade da barra, só que o segundo também falou para pegar metade, porque ele falou para pegar 2 pedaços do total de 4, é metade, é fração equivalente. E aí ela fez o bolo de cenoura e o bolo de chocolate. O de cenoura ela dividiu em 8 pedaços e o de chocolate ela dividiu em 4 pedaços. Mas tá vendo que essa tira que está dividida aqui ao meio tem o mesmo tamanho que essa tira? Olha, imagina aqui, uma tira, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ela só pegou o bolo de cenoura e passou um traço aqui no meio, né? Então, o Olavo comeu 4 pedaços de bolo de cenoura, ó. 4 pedaços. E que fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu? Ele comeu 4 pedaços do total de 8, né? Só que se eu dividir 4 por 4, dá 1. Se eu dividir 8 por 4, 8 dividido por 4, 2. Olha a fração equivalente. 4 pedaços não é a metade do bolo? Né? E aí, o Leandro comeu 2 pedaços, ou seja, 2 fatias grandonas dessa. Ele comeu 2/4, 2 do total de 4. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ele também comeu metade do bolo. Mas o que aconteceu? O primeiro, né? O Olavo fingiu que não ia comer tanto, pegou um pedaço, pegou mais um, pegou mais um e pegou mais um. Comeu metade do bolo, igual ao Leandro. Só que o Leandro já pegou uma fatia inteira dessa e outra dessa inteira. Mas todo mundo comeu metade do bolo. Se fartaram de bolo, né? Então, quem comeu mais bolo? Ninguém, né? Os dois comeram a mesma quantidade de bolo. Os dois comeram metade do bolo, ok? E aí, esses exercícios, ele mostra bem direitinho lá na aula do Centro de Mídias. Eu aconselho vocês a assistirem lá. Tem vários exercícios sobre reta numérica, tá bem? Essas retas aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu tenho 7 retas aqui. Cada fração eu vou corresponder com uma reta, ok? Aí, primeira dica, olha só. Essa aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Então, essas duas frações que estão divididas em 10 partes, na cara que dá para corresponder com essas daqui, tá? Então, aqui, os 7 décimos
os 7 décimos seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 décimos seria aqui. Deixa eu pegar a canetinha que escreve, aqui. Então, aqui, ó, 7 décimos seria aqui. E 1 décimo seria aqui. É ruim escrever com a canetinha aqui, com o mouse, mas dá para marcar, né? Esse daqui, ó, tá dividido só ao meio. Tá na cara, né, ó, meio, metade, tá? Aqui tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Olha aqui, ó, dividido em 6 partes, tá? Seria aqui 1 sexto. Aqui tá dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Tem alguém dividido em 4 partes? Tem esse e tem esse. Eu vou escolher usar esse por enquanto, tá bom? Vocês já vão entender por quê. Ó. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Aqui, olha, 1, 2, 3. Então, aqui seriam como se fosse 3 centímetros, 3 inteiros, tá? Por que que eu falei que essas duas aqui eu vou representar dessa forma? Porque, ó, tá vendo? 9 do total de 6. 10 do total de 4. Então, aqui, na verdade, são frações impróprias. Eu preciso de mais de uma barrinha para representar 9 sextos. Eu preciso de mais de uma barrinha para representar 10 quartos. Então, por isso, o 9 sextos é um número maior do que 1. E o 10 quartos também é um número maior que 1. Se você quiser, pode fazer a divisão na calculadora para ver o número que é, né? Que é aqui 9 dividido por 6, que dá 1,5, tá? E o 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, aqui, para representar aqui a nossa fração, aqui é 1,5, então, ó, 0, vou pegar a canetinha aqui, 0, 1, 1,5, tá? 1,5. E aqui o 2,5, ó, é aqui. Opa, é aqui, tá bem? Então, é uma forma de você conseguir representar as frações na reta numérica, tá bem? Esse exercício tem uma aula também no Centro de Mídias, dessa reguinha aqui, então assistam lá a aula no Centro de Mídias, que tá bem explicadinho esse daqui, é legal vocês verem a explicação detalhada, tá bom? E aí, pessoal, a aula sobre números racionais é esse resumão que eu fiz para vocês, tá bom? Dúvidas, escrevam no chat, escrevam nos comentários do Centro de Mídias mesmo, do Classroom, e estou à disposição para tirar as dúvidas, ok? Bons estudos!